Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, sinta-se acolhido com um caloroso abraço. Ficamos muito contentes em estarmos juntos com vocês todos. Convidamos a conhecerem as playlists do canal, pois todas as postagens são feitas com muito cuidado para vocês. Não esqueçam de se inscrever e de clicar o seu joinha. No próximo final de semana, celebraremos uma solenidade que diz respeito ao mistério central da fé cristã, o mistério da Santíssima Trindade. O fato de que Deus, o único Deus, é também três pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma só substância, uma mesma natureza, mas três pessoas. Além de ser o mistério central da nossa fé, este é também o mais profundo e o mais difícil de compreender. É central porque nos aponta não apenas aquilo que Deus fez, como a criação, a encarnação, a paixão, a Eucaristia, mas nos diz quem Deus é desde toda a eternidade. E porque o cristianismo trata de entrar em um relacionamento, uma aliança com esse Deus Trino, a Trindade está no centro. A linguagem pela qual se aborda este assunto está no Credo. Vem especialmente do Credo niceno-constantinopolitano. Os credos se originaram na luta da Igreja para defender e definir o mistério do Deus Trino, o mistério da Trindade. Assim, por exemplo, nesse credo, que é rezado poucas vezes por ano na Igreja do Brasil, mas em todos os domingos nos outros países, professamos que cremos em Jesus Cristo, o único Filho de Deus, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. De onde tiramos essa ideia de que ele é gerado, mas não é criado? E por que professamos assim a fé? O Filho unigênito de Deus é gerado, não criado, porque é da mesma substância do Pai. Usamos a expressão consubstancial. Ambos têm a mesma essência. Em outras palavras, ele é eternamente o Filho. O contexto histórico da elaboração desse credo se situa no século IV, em que havia surgido uma heresia, conhecida como heresia ariana, porque se originou do pensamento de Ário, um sacerdote na diocese de Alexandria, no Egito. Ário acreditou que a segunda pessoa da Trindade, o Filho, não era eterno, era uma criatura do Pai, a mais elevada, mas ainda assim criatura. Ele era um teólogo muito famoso, popular e respeitado, e considerado devoto, por isso seu pensamento atraía muita gente. Grandes santos, como Atanásio, se levantaram para defender a filiação eterna de Jesus Cristo, isto é, que Jesus não é apenas totalmente humano, ele é também totalmente divino. Como Filho, existe desde toda a eternidade. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia se reuniu para examinar e definir se Ário estava certo ou errado. Concluiu pela própria Escritura que o Filho sempre foi Filho. Isso significa que o Pai sempre foi Pai. E, portanto, a relação entre o Pai e o Filho, o amor entre eles, é um mistério eterno. Esse amor é o Espírito Santo. Em outras palavras, Deus é sempre trino. Ser trino é sua essência mais profunda desde toda a eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunhão. Ao afirmar que o Filho fora criado, Ário negava a existência da Trindade. Nesses debates sobre a Trindade, na Igreja primitiva, nos séculos III, IV e V, o Evangelho de João era a fonte, porque ele nos dá o discurso final de Jesus aos apóstolos no cenáculo durante a última ceia, enquanto Mateus, Marcos e Lucas se concentram mais na instituição da Eucaristia. Naquele discurso, Jesus diz explicitamente que depois da sua partida vai enviar o Paráclito,
o Espírito Santo, para conduzi-los a toda a verdade. Isso está em João 16, versículos 12 a 15. Vamos ouvir. Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir, e anunciar-vos-á as coisas que virão. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso disse, há de receber do que é meu, e vô-lo anunciará. Vejam que Jesus não falara sobre tudo aos discípulos, porque ainda não estavam prontos para entender tudo. Jesus deixa claro que existem níveis de compreensão, que existem certos ensinamentos que são mais básicos e acessíveis, como algumas das coisas que disse no Sermão da Montanha, ser manso, humilde, misericordioso. E existem outros aspectos do cristianismo que são muito mais profundos, mais difíceis de penetrar. Não podemos compreendê-los com nosso intelecto humano sem a ajuda da graça. Precisamos de alguém para nos guiar nesses mistérios da fé. Não o tipo de mistério que vemos nos romances ou nos livros policiais, mas um mistério que está além da nossa capacidade natural de perceber ou entender. Algo escondido. É o que significa mysterium, que será desvelado ou revelado. Embora Jesus estivesse ensinando os apóstolos há 3 anos, não lhes tinha ensinado tudo. Por isso é que ele prometeu enviar-lhes o Espírito da verdade, que os capacitaria a entenderem mistérios que até ali ainda não estavam prontos para compreender. Portanto, na última ceia, Jesus revela o Espírito Santo como uma pessoa que vai guiar os apóstolos em toda a verdade. Por isso Jesus o chama de Espírito da verdade. Jesus, nesse momento, está se concentrando no papel do Espírito Santo em desvendar os mistérios, ajudar os apóstolos a entender coisas que eles não podem entender por conta própria. E ele afirma que o Espírito anunciará as coisas que estão por vir. Prossegue declarando que o Espírito o glorificará, pois tomará o que é de Jesus e o entregará aos discípulos. Quer dizer, quando o Espírito Santo viesse, seria um agente de revelação, indicando as coisas futuras, e isso é profecia, e interpretando as palavras de Cristo, abrindo a mente dos discípulos para que possam agora compreender o que significavam muitas coisas que Jesus disse no seu ministério público. Jesus ia plantando sementes, que só floresceriam e dariam frutos mais tarde. Logo adiante, Jesus acrescenta que tudo que o Pai tem é seu. O que pertence ao Pai? Todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, no céu e na terra, todas as criaturas terrenas, as dos altos céus, os anjos, tudo pertence ao Pai. Jesus continua revelando: elas também me pertencem. Ele reivindica a igualdade com o Pai, embora de modo implícito. É uma outra dimensão do mistério da Trindade. Ou seja, não apenas o Filho é eterno, não apenas há 3 pessoas em um Deus, mas as 3 pessoas são iguais. O Espírito é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus. Nesta passagem do Evangelho de João, portanto, Jesus revelou a existência das 3 pessoas divinas iguais em dignidade. Apenas se costuma atribuir a cada um a ênfase numa determinada obra, embora todos participem de tudo. Atribui-se ao Pai a criação, ao Filho a redenção e ao Espírito Santo a santificação. Por isso, no Credo, rezamos que Jesus, o Filho unigênito, é Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, da mesma substância eterna divina como o Pai. Para encerrar, vejamos o que diz o Catecismo da Igreja no parágrafo 237.
A Trindade é um mistério de fé no sentido estrito. Um dos mistérios escondidos em Deus que não podem ser conhecidos se não forem revelados do alto. Sem dúvida, Deus deixou vestígios do seu ser trinitário em sua obra da criação e em sua revelação ao longo do Antigo Testamento. Mas a intimidade do seu ser como Santíssima Trindade constitui um mistério inacessível à pura razão. E até mesmo a fé de Israel antes da encarnação do Filho de Deus e da missão do Espírito Santo. Em outras palavras, não podemos acessar o mistério da Trindade simplesmente pela razão, por muito inteligentes que sejamos. Deus precisava nos revelar essa verdade diretamente, através da pessoa do Filho e do envio do Espírito Santo. E por isso somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ordenou antes de subir aos céus, e está em Mateus 28, versículo 19. No batismo, recebemos a presença da Trindade em nós, que nos faz capazes de crer que Deus é um só, mas em 3 pessoas divinas. Precisamos agradecer sempre por essa fé, uma das graças do batismo. Aliás, somos chamados a recordá-la cada vez que fazemos o sinal da cruz. Ele expressa o mistério da nossa fé. Não apenas o mistério do Calvário, não se trata somente de uma cruz, é uma cruz trinitária. Pai, Filho e Espírito Santo operaram a nossa redenção. E agora é o tempo da santificação. Agora é o tempo favorável para penetrarmos sempre mais nos mistérios da fé. É o convite que fica para nós hoje. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E sobre você, sobre sua vida, sua família, dando muitas alegrias vindas do céu, que se manifestem também na sua vida, na vida terrena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novas publicações.